Se fosse para definir o livro que eu vou falar com vocês hoje em uma única palavra, com toda certeza seria tensão, afinal foi isso que eu senti na maior parte dessas páginas. Mas também tem outra palavra que ficou lá no finalzinho que não é tão agradável para um leitor assim. Mas eu vou falar para vocês o que eu achei sobre esse livro ou sobre esse passeio nos lugares inóspitos de uma ilha. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que adora se aventurar para aqueles lugares não tão acessíveis assim. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro A Ilha, do Adrian McIntyre, autor do livro A Corrente, que foi um best-seller há uns 2 anos atrás, que eu ainda não li, mas que eu lembro que foi muito comentado, seja pelo lado bom ou seja pelo lado ruim. E aqui eu também acho que vai ter críticas bem divididas. E aqui a gente vai conhecer a Heather, que se casa com o Tom, um médico muito renomado, com um grande prestígio e que tem 2 filhas adolescentes. Ele é viúvo há pouco tempo e quando ele casa com a nossa protagonista, que é muito mais jovem que sua esposa anterior, claramente há uma cisma ali naquela família, porque esses 2 adolescentes não gostam nem um pouco da sua nova madrasta. A Heather, por sua vez, tenta a todo custo ganhar o coração dessas crianças, muitas vezes até flexibilizando algumas regras, e é aí que vai entrar a tensão dessa história. Porque essa família vai viajar para a Austrália, num congresso médico, todos eles juntos, e eis que a Heather tenta a todo momento nessa viagem mostrar que ela é uma madrasta legal, mostrar que ela tem várias características que podem ser atrativas para essas crianças, e como eu disse, flexibilizando algumas regras. Inclusive para irem em uma viagem numa ilha desconhecida, onde todos eles são convidados por um cara meio estranho. Então esse cara chega e fala: olha, já que vocês querem ver uma coisa completamente diferente, animais exóticos, tirar fotos, as crianças estão aí, por que não ir num barco numa ilha privada, que é da nossa família, que as pessoas que estão lá não gostam muito de visitantes, mas se vocês ficarem num cantinho da ilha apenas para tirar foto, não tem problema nenhum, desde que vocês paguem uma boa quantia. E todo mundo, claro, eu achei uma péssima ideia, a Heather também, de certa forma, não gosta muito dessa ideia, e muito menos do seu esposo. Só que como as crianças ficam ali pentelhando, enchendo o saco, dizendo, vai ser legal, a Heather acaba meio que indo pro time das crianças, e todo mundo embarca nessa viagem, junto com 2 outros turistas que também vão se aventurar por ali, turistas esses que são de outro país, pelo que eu me lembro são alemães ou algo nesse sentido. E quando eles chegam nessa ilha, realmente de fato ela é uma ilha inexplorada, uma ilha familiar, uma ilha gigantesca inclusive, que a família está lá distante, eles acabam nem tendo acesso a essa família de imediato, só tendo acesso de fato ao que está ali onde eles aportam o seu barco. Mas como a gente não está falando sobre um livro de aventura, que não é a Ilha da Fantasia, a Heather e o Tom acabam se envolvendo num acidente muito drástico e esse acidente vai mudar o tom completo daquela recepção tão amistosa, ou pelo menos supostamente amistosa, que eles estavam recebendo. Então todos eles vão acabar sendo vítimas de perseguições implacáveis de todos os moradores daquela ilha que o veem de uma hora para outra como inimigos mortais. Aqui a gente tem, como eu falei, uma história que é tensa. Chegando nesse acidente, tudo muda de uma forma drástica e quase que imediata. Então é tudo muito rápido, muito acelerado. Só que essa velocidade foi muito bem criada pelo Adrian McIntyre. Então aqui tudo fez sentido. Claro que tem várias cenas dentro da história, ou até mesmo várias situações que acabam não sendo tão verossímeis assim. Situações onde a Heather acaba se encontrando, que o Tom acaba se encontrando. Só que tudo isso eu pelo menos relevei como leitor, porque eu estava gostando do tom da história. E aqui tem toda a trama meio parecida com até mesmo o massacre da Serra Elétrica, dessa família muito estranha e muito perigosa que reside ali, família que tem diversos elementos, a vovó ou a matriarca da família, que é aquela pessoa que acaba agregando todos eles, quase como que uma seita, e tem toda essa questão da violência, afinal eles estão armados até os dentes, eles conhecem aquele lugar, então, indiferente para onde eles fujam, parece que eles realmente estão em perigo. E falando em animais selvagens e perigosos, aqui a gente tem mais uma vez uma participação especial, que é o Antônio Caco, meu gatinho, que está aqui do lado, então não se assustem caso vocês vejam uma coisa se movimentando aqui. Mas continuando falando sobre o livro, eu gostei muito dessa história, mas, como eu falei, havia um porém. A
a gente tem toda essa questão da violência, toda essa questão da velocidade, inclusive tem essa questão da Heather, que acaba se tornando uma super heroína de uma hora para outra, algumas qualidades dela ou algumas habilidades talvez você não compre, em alguns momentos eu também não comprei, mas o que me chamou a atenção negativamente é que parece que essa história foi abandonada do nada. Eu já comentei sobre uma história que não tinha fim, que é o último livro que eu falei com vocês, ou penúltimo, que é O Carniceiro. Só que O Carniceiro, ele finaliza de imediato, pois ele terá uma continuação, ou pelo menos essa é a pretensão da autora. Aqui, por sua vez, é quase como se você estivesse lendo algo que foi abandonado às pressas. Sabe quando você vê aquela cena de suspense onde o personagem chega em uma casa ou numa cidade abandonada e tem aquelas cenas onde o prato de comida está sobre a mesa, a televisão está ligada, então dando a entender que tudo estava acontecendo na normalidade e quando de repente alguma coisa muito estranha aconteceu? Para mim foi essa sensação que esse livro me trouxe. Tudo estava se encaminhando de maneira rápida, mas de uma maneira que eu estava pelo menos achando verossímil, achando lógico, e chegou num ponto em que parece que o autor foi abduzido, ele sumiu. Então aqui ficam várias pontas soltas, mas pontas soltíssimas mesmo, que chegam a acabar com a experiência minha como leitor. Eu sempre falo que eu gosto muito mais da trajetória do que da origem final em si, eu gosto daquilo que eu vivencio enquanto eu estou lendo e não me preocupo tanto com o final, só que esse final de fato ele acabou me incomodando muito. Então eu acabo nunca dando nota para livros e filmes, porque eu acho que sou meio pretensioso demais da minha parte, mas numa ideia meio individual, se eu fosse notar pessoalmente, eu daria de 1 a 5 para esse livro, 5 antes desse final, só que como teve esse final, ele acabou reduzindo a minha nota drasticamente para 3. Então, infelizmente, eu me senti um pouco desapontado e esse desapontamento acabou meio que sujando um pouco toda a experiência que eu tive com essa obra. E se você leu o primeiro livro do Adrian McIntyre, O A Corrente, me conta se você gostou, me conta se você achou o final legal ou você se desapontou também, porque às vezes tem esses autores que escrevem histórias muito magníficas, só que acabam não conseguindo escrever um final tão legal. Inclusive, muitas pessoas dizem que o Stephen King é assim, eu acho que não é o caso. Mas finalizo então agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso vocês tenham dicas de outros tipos de livros, ou até mesmo de livros desse autor, pode escrever aí embaixo, que como sempre vai ser um grande prazer conversar com vocês.